Olha, que a família Bolsonaro é muito unida, mas também muito oriçada, nós sabemos bem. E numa entrevista de Eduardo Bolsonaro ao colunista Paulo Capelli, aqui do Metrópolis, deixou bem clara essa relação, digamos, tensa. Vamos ver um momento em que o ex-deputado ele fala sobre a madrasta, Michele Bolsonaro. Coloca aí. A gente tem o vídeo, pessoal, para passar aqui para mostrar? A gente teve um probleminha no vídeo, mas não tem problema, porque o Paulo Capelli, que ouviu esse vídeo, a entrevista foi feita com ele, tá aqui comigo para destrinchar essa parte da entrevista. Capelli, boa tarde, me conta, a relação entre os filhos e a madrasta tá boa, como o Eduardo quis parecer, mandando um beijinho, um abraço para Michele Bolsonaro durante a entrevista? Boa tarde, Rafa, boa tarde a todos. Bom, na entrevista, se depois a produção conseguir pegar, realmente botar aí, vai dar para observar que ele deu um riso ali maroto quando mandou um beijo para a madrasta Michele Bolsonaro, mas ele de fato tentou distensionar a relação. A gente lembra que há um mês o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta pedindo a união do campo conservador na eleição, a união da direita, e essa carta, divulgada por Bolsonaro, ele soltou essa carta logo após Eduardo Bolsonaro fazer duras críticas a Michele Bolsonaro, ao governador Tarcísio de Freitas, ao deputado Nicolas Ferreira, que, segundo ele, não estariam encampando a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, presidência da República, como ele, Eduardo, gostaria, né, que as figuras da direita estivessem se empenhando na candidatura de Flávio. E aí, Bolsonaro soltou essa carta, e eu, na entrevista que fiz com o Eduardo Bolsonaro 2 dias atrás, questionei ele e falei, olha só, teve a carta do seu pai pedindo união da direita, como o senhor interpretou? Ele disse que concordou com a posição de Jair Bolsonaro, que a direita tem que estar unida, mas destacou que a Michele Bolsonaro vai ser candidata ao Senado Federal pelo Distrito Federal. E por que ele fez isso? Porque havia na direita um movimento de algumas figuras que queriam que a candidatura fosse de Tarcísio de Freitas, com Michele Bolsonaro como vice-presidente. Então, quando nessa entrevista Eduardo disse que o candidato é Flávio, que a situação, que o martelo está batido e que Michele vai ser candidata ao Senado, ele está reforçando que a ex-primeira-dama não tem aí um projeto presidencial, que ela vai seguir com foco no Senado Federal. E ao final da entrevista, com esse sorriso maroto, ele mandou aí um beijo para minha madrasta Michele, saudades também, dando a entender, né, que Michele estaria com saudade dele, ele estaria também com saudade de Michele Bolsonaro, lembrando que ele vive nos Estados Unidos, né, então ele está há meses sem pisar em solo brasileiro. Ele foi bem cavalheiro na entrevista. A gente tem essa cena, vou já pedir para colocar para a gente saber, mas eu já vou deixar uma pergunta engatilhada antes da gente ver, que é o seguinte. Ontem, a Michele compartilhou um vídeo do Esperidião Amin, que é o principal concorrente de Carlos Bolsonaro no Senado para Santa Catarina. E aí eu queria entender um pouco, você acha que Michele Bolsonaro também manda recados, como foi o caso de Eduardo Bolsonaro? Ou seja, não tá tão tudo muito juntinho na família como tá aparentando? Você volta já já para responder essa pergunta, mas vamos ver o vídeo então do Eduardo falando da Michele. Um beijo, a minha madrasta Michele, saudades também. Com relação a Michele, é tranquilo. A gente respeita ela tem um bom trabalho na pauta, principalmente das mulheres, né? Rodou o país inteiro, nós valorizamos isso. Está no PL Mulher, está junto lá com o presidente Valdemar, tem a sua sala no Brasil 21, faz os seus eventos, é uma favorita candidata ao Senado pelo Distrito Federal e assim vai continuar sendo. Da minha parte, não tenho problema nenhum com relação a isso, é um excelente quadro. Agora, qualquer tipo de embate ou discussão, isso aí acontece em qualquer lugar, né? A gente tenta fazer da maneira mais interna possível, então publicamente aqui fica só meus elogios. Um beijo, a minha madrasta Michele, saudades também. Paulo, que é isso que me pegou muito, que ele fala, né, antes de mandar o abraço, ele fala, né, que publicamente ficam-se apenas os elogios, tentam fazer tudo internamente, mas ao mesmo tempo há esse vídeo de Michele compartilhado que, apesar de não ter a ver com eleição, acaba sendo interpretado como uma indireta a Carlos Bolsonaro, que faz parte ali da família, a gente sabe o quão eles são um pelo outro, né? Tem a ver com a eleição, Rafa, na minha opinião, porque ela compartilhou o post do Esperidião Amin, que é adversário de Carlos Bolsonaro na corrida ao Senado. Lembrando que são 3 candidatos ali do campo conservador, a Carol Detone, o Carlos Bolsonaro e o Esperidião Amin, candidatos
por Santa Catarina, né? São 2 vagas para 3 candidaturas da direita, e Michele Bolsonaro fez um baita aceno ao Esperidião Amin, que concorre com Carlos Bolsonaro. Então, de fato, é uma situação curiosa, no mínimo, né, de Michele Bolsonaro estar dando força para a candidatura de alguém que enfrentará Carlos. Então, a gente sabe que tem esses ruídos na família, sobretudo entre a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e os filhos do ex-presidente, e esse é mais um capítulo, né? Tanto a postagem da Michele Bolsonaro dizendo, né, dando força para a candidatura de Esperidião Amin, adversário de Carlos, quanto a essa entrevista de Eduardo Bolsonaro destacando que Michele vai concorrer ao Senado mesmo, né, que o projeto presidencial está batido, martelo em torno do nome de Flávio Bolsonaro, e dizendo que, como você bem destacou, Rafa, publicamente são só elogios. Ou seja, se ele usa a expressão publicamente, é porque nos bastidores tem arestas ali para serem aparadas. A gente sabe também que a relação de Eduardo e de Carlos nunca foram as melhores com a Michele. No caso de Flávio Bolsonaro, que é o candidato do bolsonarismo à presidência, você acredita que eles mantêm uma relação melhor? Principalmente nesse momento em que os dois vão ter mais acesso a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar? Sim, a relação de Flávio Bolsonaro com Michele Bolsonaro é um pouco melhor do que a de Eduardo e Carlos, né? A de Carlos já foi muito, muito tensa com Michele. Eles chegaram a ter uma reaproximação em um ato pró-anistia na Avenida Paulista, chegaram a se abraçar, Eduardo e Michele, num ato de anistia ali, mas essa aproximação parece que ficou só momentânea, né? Não chegou a ser perene, tanto que agora Michele está fazendo aí postagens em favor do Esperidião Amin, e tem também esse recado de Eduardo Bolsonaro. Já Flávio sempre foi o mais, digamos assim, político dos irmãos, né? Flávio Bolsonaro ele teve mais diálogo até com políticos, com figuras da esquerda. Então, inclui isso também com a madrasta, com a Michele. Então, a relação dele é um pouco melhor do que a relação de Michele com Eduardo Carlos, mas também não é dizer que sejam assim muito, muito próximos, né? Tem também diferentes modos de pensar na política, mas é sim um pouco melhor do que a de Carlos Bolsonaro e Eduardo com Michele, Rafa. Só para a gente finalizar, Paulo, você acha que Michele Bolsonaro pode ser um cabo eleitoral de Flávio Bolsonaro, já que, como a gente sabe, ela tem realmente chances aí de se eleger senadora pelo Distrito Federal? Olha, eu acho muito estranho se não for, porque Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro estão unidos pelo sobrenome, pelo partido e pela ideologia de anistia. Então, se Michele não abraçar a candidatura de Flávio Bolsonaro, será muito estranho. O que eu acredito é que Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, junto com Michele, em algum momento pedirá à esposa para que endosse a campanha de Flávio Bolsonaro, assim como pedirá a Flávio também que abrace a campanha de Michele, embora, nos meus cálculos, seja mais importante para Flávio ter o apoio da Michele aqui no Distrito Federal, né, do que Flávio nacionalmente fazer uma campanha para Michele, que aqui no Distrito Federal a eleição dela é tida como favas contadas pela direita por ter um apoio grande no estado do Distrito Federal. A gente lembra que cada estado tem uma característica, né? O Sul é mais bolsonarista, o Nordeste é mais lulista, e o DF ele tem um campo conservador que hoje está mais forte do que o campo da esquerda. Paulo Capelli, muito obrigado por tirar o tempinho aí do seu sábado. Uma boa Páscoa para você. Feliz Páscoa a todos, um forte abraço.